Olá, tudo bem com você? Mais uma vez juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje a gente vai para o capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. Então tem ruídos, barulhos, perturbações, lançamento de objetos, fenômeno de transportes. Então vamos começar. Os fenômenos dos quais acabamos de falar são provocados, mas ocorre algumas vezes que se dão espontaneamente, sem participação da vontade. Longe disso, uma vez que frequentemente tornam-se importunos. O que exclui, de outra parte, o pensamento de que podem ser o efeito da imaginação superexcitada pelas ideias espíritas, é que se produzem entre pessoas que delas jamais ouviram falar e no momento em que menos o esperavam. Esses fenômenos, que se poderia chamar o espiritismo prático natural, são muito importantes, visto que não podem ter suspeita de conivência. Por isso, convidamos as pessoas que se ocupam com os fenômenos espíritas a registrarem todos os fatos desse gênero que vierem ao seu conhecimento, mas, sobretudo, a lhes constatarem, com cuidado, a realidade por um estudo minucioso das circunstâncias, a fim de se assegurarem não ser joguete de uma ilusão ou de uma mistificação. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e as mais frequentes são os ruídos e as pancadas. É aqui, sobretudo, que é necessário temer a ilusão, porque uma multidão de causas naturais pode produzi-los. O vento que silva ou que agita um objeto, um corpo que se desloca por si mesmo sem que se perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc. Até mesmo as travessuras de um mau gracejador. Os ruídos espíritas têm, aliás, um caráter particular, revelando uma intensidade e um timbre muito variados, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem confundi-los com o estalido da madeira, o crepitar do fogo ou o tic-tac monótono de um pêndulo. São golpes secos, logo surdos, fracos e leves. Logo claros, distintos, algumas vezes barulhentos, que mudam de lugar e se repetem sem terem uma regularidade mecânica. De todos os meios de controle mais eficazes, o que não pode deixar dúvidas sobre sua origem é a obediência à vontade. Se os golpes se fazem ouvir no lugar designado, respondem-se ao pensamento por seu número ou sua intensidade. Não se pode desconhecer neles uma causa inteligente, mas a falta de obediência nem sempre é uma prova contrária. Admitamos agora que, por uma constatação minuciosa, chegou-se à certeza de que os ruídos ou quaisquer outros efeitos são manifestações reais. É racional temê-lo? Não, seguramente porque em nenhum caso teriam o menor perigo. Somente as pessoas às quais se persuade que são do diabo podem ser afetadas de uma maneira deplorável, como as crianças às quais se mete medo do lobisomem ou do papão. Do bicho-papão, né? Essas manifestações adquirem em certas circunstâncias. É preciso disso convir proporções e persistência desagradáveis, das quais se tem o desejo muito natural de livrar-se delas. Uma explicação é necessária a esse respeito. Dissemos que as manifestações físicas têm por objeto chamar nossa atenção sobre alguma coisa e de convencer-nos da presença de uma força superior à do homem. Dissemos também que os espíritos elevados não se ocupam dessas espécies de manifestações. Servem-se dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos servimos de criados para as tarefas grosseiras.
e isso com o objeto que acabamos de indicar. Uma vez atingido esse objetivo, a manifestação material cessa, porque não é mais necessária. Um ou dois exemplos farão compreender melhor a coisa. Há vários anos, no começo dos meus estudos sobre o Espiritismo, estando uma tarde ocupado com um trabalho sobre essa matéria, pancadas se fizeram ouvir ao meu redor durante 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que semelhante coisa me acontecia. Constatei que não havia nenhuma causa acidental, mas, no momento, não pude saber mais a respeito. Nessa época tinha a oportunidade de ver frequentemente um excelente médium escrevente. No dia seguinte, interroguei o espírito que se comunicava por seu intermédio sobre a causa dessas pancadas. Ele disse: era teu espírito familiar que queria te falar. Foi-me respondido. E o que queria ele me dizer? Resposta: tu mesmo podes lhe perguntar, porque ele está aqui. Tendo, pois, interrogado esse espírito, fez-se conhecer por um nome alegórico. Soube depois, por outros espíritos, que ele pertenciam a uma ordem muito elevada e que desempenhou um papel muito importante sobre a Terra. Assinala-me os erros do meu trabalho, indicando as linhas onde se encontram. Dá-me conselhos úteis e sábios e acrescenta que estará sempre comigo e virá ao meu chamado todas as vezes que quiser interrogá-lo. Desde então, com efeito, esse espírito jamais me deixou. Deu-me muitas provas de uma grande superioridade e sua intervenção benevolente e eficaz me foi manifestada nos negócios da vida material, como no que toca às coisas metafísicas. Mas, desde a nossa primeira conversa, as pancadas cessaram. O que queria, afinal? Entrar em comunicação regular comigo, por isso era preciso me advertir. Feita a advertência, depois explicada as relações regulares estabelecidas, as pancadas se tornaram inúteis, por isso cessaram. Não se bate mais o tambor para despertar os soldados, uma vez que já estão de pé. Um fato quase semelhante ocorreu com um dos nossos amigos. Desde há algum tempo, em seu quarto, ouviram-se ruídos diversos que se tornaram muito incômodos. Quando se apresentou a ocasião de interrogar o espírito de seu pai, por um médium escrevente, soube o que queriam dele. Fez o que lhe foi recomendado e, desde então, não ouviu mais nada. Note-se que as pessoas que têm, com os espíritos, um meio regular e fácil de comunicação, mais raramente têm manifestações desse gênero, e isso se concebe. As manifestações espontâneas não se limitam sempre aos ruídos e às pancadas. Degeneram-se, algumas vezes, em verdadeiro barulho e em perturbações. Móveis e objetos diversos são desordenados. Projéteis de toda espécie são atirados de fora. Portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis. Ladrilhos são quebrados, o que não pode ser levado à conta de ilusão. Frequentemente a desordem é efetiva, mas algumas vezes não há senão a aparência da realidade. Ouve-se barulho em uma parte vizinha, louça que cai e se quebra com estrondo, achas de lenha que rolam sobre o soalho, apressa-se em verificar e se encontra tudo tranquilo e em ordem. Depois, logo que se sai, o tumulto recomeça. As manifestações desse gênero não são nem raras nem novas. Poucas são as crônicas locais que não encerram alguma história desse tipo. O medo, sem dúvida, frequentemente, tem exagerado os fatos que deveram tomar proporções gigantescamente ridículas, passando de boca em boca. Com a ajuda da superstição, as causas onde eles se passaram foram reputadas mal assombradas pelo diabo, e daí
todos os contos maravilhosos ou terríveis de fantasmas. De seu lado, a patifaria não deixou escapar tão bela ocasião de explorar a credulidade, e isso frequentemente em proveito de interesses pessoais. Concebe-se de resto a impressão que fatos desse gênero, mesmo reduzidos à realidade, podem causar em personalidades fracas e predispostas pela educação às ideias supersticiosas. O meio mais seguro de prevenir os inconvenientes que poderiam ter, uma vez que não se poderia impedi-los, é fazer conhecer a verdade. As coisas mais simples se tornam assustadoras quando a causa é desconhecida. Quando se estiver familiarizado com os espíritos e aqueles aos quais se manifestam não creem mais ter uma legião de demônios a lhes perseguir, deles não terão mais medo. Pode-se ver na Revista Espírita a narração de vários fatos autênticos desse gênero, entre outros a história do espírito batedor de Bergsabern, cujas más visitas duraram mais de 8 anos. Números de maio, junho, julho de 1858. A de Diebelsdorf, agosto de 1858. A do Padeiro das Grandes Vendas, perto do Dieppe, março de 1860. A Rua de Noir, em Paris, agosto de 1860. A do Espírito de Castelnaudary, sob o título de História de um Condenado, fevereiro de 1860. A do Fabricante de São Petersburgo, em abril de 1860, e muitas outras. Os fatos dessa natureza têm frequentemente o caráter de uma verdadeira perseguição. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que, durante vários anos, encontravam pela manhã suas roupas dispersadas, escondidas até sobre o teto, rasgadas e cortadas em pedaços, mesmo tomando a precaução de fechá-las à chave. Frequentemente ocorre que pessoas deitadas e perfeitamente despertas vejam sacudir suas cortinas, arrancar violentamente suas cobertas e seus travesseiros. Foram erguidas por sobre seus colchões e, algumas vezes mesmo, atiradas fora do leito. Esses fatos são mais frequentes do que se crê, mas, na maioria das vezes, aqueles que lhes são vítimas não ousam falar deles com medo do ridículo. É do nosso conhecimento que se acreditou curar certos indivíduos do que se admitia como alucinações, submetendo-os ao tratamento de alienados, o que os tornou realmente loucos. A medicina não pôde compreender essas coisas, porque não admite nas causas senão o elemento material, de onde resultam equívocos frequentemente funestos. A história narrará um dia certos tratamentos do século XIX, como narra hoje certos procedimentos da Idade Média. Admitimos perfeitamente que certos fatos são a obra da malícia ou da malevolência, mas se, depois de constatados, permanece averiguado que não são obra dos homens, é preciso convir que são obra, uns dirão do diabo, e nós diremos que são dos espíritos. Mas de que espíritos? Os espíritos superiores, tanto como entre nós, os homens grandes e sérios, não se divertem fazendo algazarra. Frequentemente, nós os fazemos vir para perguntar-lhes o motivo que os leva a perturbar, assim como o repouso. A maioria não tem outro objetivo senão se divertir. São os espíritos, antes levianos do que maus, que se riem do temor que ocasionam e da procura inútil que se faz para se descobrir a causa do tumulto. Frequentemente obstinam-se junto de um indivíduo que se comprazem em vexar e que perseguem de casa em casa. Outras vezes ligam-se a um lugar sem outro motivo senão seu capricho. Algumas vezes também há uma vingança que exercem com
como teremos ocasião de ver. Em certos casos, sua intenção é mais louvável, querem chamar a atenção e pôr-se em contato, seja para uma advertência útil à pessoa à qual se dirigem, seja para pedir alguma coisa para eles mesmos. Frequentemente nós os vimos pedir preces, outras vezes solicitar o cumprimento em seu nome de um voto que não puderam cumprir, outras, enfim, querer, no interesse do próprio repouso, reparar uma má ação cometida por eles durante a vida. Em geral, é um erro amedrontar-se. Sua presença pode ser importuna, mas não perigosa. Concebe-se de resto o desejo que se tem de se livrar deles e se faz geralmente para isso tudo ao contrário do que seria preciso. Se são os espíritos que se divertem, quanto mais se leva a coisa a sério, mais eles persistem. Como crianças traquinas que importunam tanto mais quanto os veem se impacientar e fazem medo aos poltrões. Se tomasse a sábia atitude de rir-se de suas malvadezas, acabariam por cansar e por se tranquilizarem. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, excitava-os, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, tão bem que, ao cabo de alguns dias, não retornaram mais. Mas, como dissemos, há casos cujo motivo é menos frívolo. Por isso, é sempre útil saber o que querem. Se pedem alguma coisa, pode-se estar certo de que cessarão suas visitas desde que seu desejo seja satisfeito. O melhor meio de esclarecer-se a esse respeito é o de evocar o espírito por intermédio de um bom médium escrevente. Por suas respostas, ver-se-á logo o que se deseja e se agirá de acordo. Se é um espírito infeliz, a caridade manda que se o trate com o respeito que merece. Se é um zombeteiro, pode-se agir para com eles sem cerimônias. Se é malevolente, é preciso orar a Deus para que se torne melhor. Qualquer que seja a causa, a prece sempre não pode ter senão um bom resultado. Mas a gravidade das fórmulas de exorcismo os faz rir e não se levam em nenhuma conta. Se pode entrar em comunicação com eles, é necessário desconfiar de qualificações burlescas ou atemorizantes que se dão, algumas vezes, para se divertirem com a credulidade. Voltaremos com mais detalhes sobre este assunto e sobre as causas que tornam, frequentemente, os exorcismos ineficazes, nos capítulos dos lugares assombrados e da obsessão. Esses fenômenos, embora executados por espíritos inferiores, são frequentemente provocados por espíritos de uma ordem mais elevada, com o objetivo de convencer da existência de seres incorpóreos e de uma força superior ao homem. A ressonância que deles resulta, o pavor mesmo que causam, chamam a atenção e acabarão por abrir os olhos aos mais incrédulos. Estes acham mais simples colocar esses fenômenos à conta da imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa lhe dar outras. Todavia, quando os objetos são empurrados ou voos lançados na cabeça, seria preciso uma imaginação bem complacente para imaginar que semelhantes coisas são quando não são. Nota-se um efeito qualquer e esse efeito, necessariamente, tem uma causa. Se uma fria e calma observação nos demonstra que esse efeito é independente de toda a vontade humana e de toda a causa material, se além do mais nos dá sinais evidentes da inteligência e de livre vontade, o que é o sinal mais característico. Se está forçado a atribuí-lo a uma inteligência oculta. Quais são estes seres misteriosos? É o que os estudos espíritas nos ensinam de maneira menos contestável, pelos meios que nos dão para nos comunicarmos com eles. Esses estudos nos ensinam, por outro lado, a separar o que há de real do que é falso ou
de exagerado nos fenômenos dos quais não nos rendemos conta. Se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, mesmo aparição, o primeiro pensamento que se deve ter é de que é devido a uma causa toda natural, porque é a mais provável. É necessário então procurar essa causa com maior cuidado, e não admitir a intervenção dos espíritos senão conscientemente. É o meio de não se iludir. Aquele, por exemplo, que sem estar perto de ninguém recebe uma bofetada ou uma paulada nas costas, como já se viu, não poderia duvidar da presença de um ser invisível. Deve manter-se em guarda não somente contra as narrações, que podem estar mais ou menos exageradas, mas contra as próprias impressões, e não atribuir uma origem oculta a tudo o que não se compreende. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais podem produzir efeitos estranhos à primeira vista. E seria uma verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em deslocar os móveis, quebrar as louças, suscitar, enfim, 1001 aborrecimentos no lar, quando é mais racional atribuí-las à imperícia. A explicação dada quanto ao movimento dos corpos inertes aplica-se naturalmente a todos os efeitos espontâneos que acabamos de ver. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas da mesa, têm a mesma causa. Os objetos lançados ou deslocados ou são pela mesma força que ergue um objeto qualquer. Uma circunstância vem mesmo aqui em apoio dessa teoria. Poder-se-ia perguntar onde está o médium nessa circunstância. Os espíritos nos disseram que, em semelhante caso, há sempre alguém cujo poder se exerce com o seu desconhecimento. As manifestações espontâneas se produzem muito raramente nos lugares isolados. É quase sempre nas casas habitadas que elas ocorrem, e pelo fato da presença de certas pessoas que exercem uma influência sem o querer. Essas pessoas são verdadeiros médiuns que ignoram a si mesmos, e que nós chamamos por essa razão, médiuns naturais. Eles são para os outros médiuns que os sonâmbulos naturais são para os sonâmbulos magnéticos, e do mesmo modo interessantes para se observar. Na intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de uma aptidão especial para a produção desses fenômenos, parece ser necessária na maioria dos casos, embora haja os que o espírito parece agir sozinho, mas então ele poderia tirar o fluido animalizado alhures do que uma pessoa presente. Isso explica porque os espíritos que nos rodeiam sem cessar não produzem a cada instante perturbações. É necessário primeiro que o espírito queira, que tenha um objetivo, um motivo. Sem isso não faz nada. Frequentemente é necessário em seguida que encontre precisamente no lugar em que gostaria de agir uma pessoa apta a secundá-lo, coincidência que se encontra muito raramente. Essa pessoa sobrevindo inopinadamente, dela se aproveita. Malgrado a reunião das circunstâncias favoráveis, poderia ainda disso ser impedido por uma vontade superior que não lhe permite agir à sua vontade. Pode não lhe ser permitido fazê-lo, senão em certos limites, e no caso em que essas manifestações seriam julgadas úteis, seja como meio de convicção, seja como prova para a pessoa que delas é objeto. Não citaremos a esse respeito, senão o diálogo provocado a propósito dos fatos que se passaram em junho de 1860, na rua de Noir, em Paris. Encontrar-se-ão os detalhes na Revista Espírita de agosto de 1860. Bom, primeiramente, deixa eu falar rapidinho. Eu estou falando Noir, mas se escreve Noyers. Eu não sei como é que se pronuncia. Noir, Noyer, não sei. Né? Deixa assim. São Luís. Teríeis a bondade de dizer-nos se os fatos que se diz terem
se passado na rua de Noyers são reais? Quanto à possibilidade, não duvidamos. Resposta: sim, esses fatos são verdadeiros. Somente a imaginação dos homens as aumentarão, seja por medo, seja por ironia, mas repito que são verdadeiros. Estas manifestações são provocadas por um espírito que se diverte um pouco às causas dos habitantes do lugar. 2. Há nessa casa uma pessoa que seja causa dessas manifestações? Resposta: são sempre causadas pela presença da pessoa à qual se ataca. É que o espírito perturbador, vendo o habitante do lugar onde está, quer lhe fazer traquinices ou mesmo procurar desalojá-lo. 3. Perguntamos se entre os habitantes da casa há algum que seja a causa destes fenômenos por uma influência medianímica, espontânea e voluntária? Resposta: é bem necessário. Sem ele, o fato não poderia ocorrer. Um espírito habita um lugar de sua predição. Fica inativo até uma natureza que lhe seja conveniente. Apresente-se nesse lugar. Quando essa pessoa chega, diverte-se o quanto pode. 4. A presença dessa pessoa nos próprios lugares é indispensável? É o caso mais comum. Este é o fato que citais. Por isso, disse que sem isso o fato não ocorreria, mas não quis generalizar. Há casos que a presença imediata não é necessária. 5. Esses espíritos, sendo sempre de uma ordem inferior, a aptidão a servir-lhes de auxiliares é uma presunção desfavorável para a pessoa? Isso anuncia uma simpatia com os seres desta natureza? Resposta: não precisamente, porque essa aptidão se prende a uma disposição física. Entretanto, anuncia muito frequentemente uma tendência material que seria preferível não ter, porque quanto mais se está elevado moralmente, mais se atrai os bons espíritos, que afastam necessariamente os maus. 6. Onde o espírito vai apanhar os projéteis dos quais se serve? Resposta: esses diversos objetos, ou mais frequentemente, são apanhados nos próprios lugares ou na vizinhança. Uma força vinda de um espírito os lança no espaço e caem no lugar designado por este espírito. 7. Uma vez que as manifestações espontâneas são frequentemente permitidas e mesmo provocadas com o objetivo de convencer, parece-nos que se certos incrédulos delas fossem pessoalmente o objeto, seriam mais forçados a se renderem à evidência. Queixam-se algumas vezes de não poderem ser testemunhas de fatos concludentes. Não dependeria dos espíritos fazer-lhes dar alguma prova sensível? Resposta: os ateus e os materialistas não são a cada instante testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento. Isso não os impede de negar a Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos. Os fariseus que lhe diziam: mestre, faze-nos ver algum prodígio. Não se parecem com os de vosso tempo, que pedem que lhes façais ver manifestações? Se não estão convencidos pelas maravilhas da criação, menos estariam quando os próprios espíritos lhe aparecessem da maneira menos equivocada, porque seu orgulho os torna como cavalos empacadores. As oportunidades de ver não lhes faltariam se as procurassem de boa fé. E é por isso que Deus não julga conveniente fazer por eles mais do que se faz para aqueles que procuram sinceramente se instruir, porque não recompensa-se senão aos homens de boa vontade.
Sua incredulidade não impedirá que se cumpra a vontade de Deus. Vede bem que ela não impediu a expansão da doutrina. Cessai, pois, de inquietar-vos por sua oposição, que está para a doutrina como a sombra está para o quadro, e lhe dá maior realce. Que méritos teriam se fossem convencidos pela força? Deus lhes deixa toda a responsabilidade por sua teimosia, e essa responsabilidade será mais terrível do que pensais. Bem-aventurados os que creem sem terem visto, disse Jesus, porque estes não duvidam do poder de Deus. Aí vai para a questão número 8. Acreditas que seria útil evocar esse espírito para pedir-lhe algumas explicações? Resposta: evocai-o se quereis, mas é um espírito inferior que não vos dará senão respostas bastante significantes. Aí tem aqui a entrevista com o espírito perturbador da rua de Noaias. Evocação: que quereis para me chamar? Quereis que vos apedreje? Então ver-se-ia um lindo salve-se quem puder, malgrado vosso ar de bravura. 2. Ainda que atirasseis pedras aqui, isso não nos amedrontaria, e pedimos mesmo positivamente que as arremessem. Aqui não poderia, a resposta, aqui não poderia, talvez, tendes um guardião que vela bem sobre vós. A resposta do espírito, né? Que não daria porque tem um guardião, ou seja, um outro espírito que impediria essa ação. Terceira, na rua de Noaias havia uma pessoa que se servia de auxiliar para facilitar as más voltas que pregavas nos habitantes da casa? Resposta: certamente encontrei um bom instrumento e nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para impedir-me, porque sou alegre e amo, às vezes, divertir-me. Bem impetuoso esse espírito, né? Questão 4. Qual foi a pessoa que te serviu de instrumento? Resposta: uma criada. 5. Era sem eu saber que te servia de auxiliar? Oh, sim, pobre moça, era a mais amedrontada. 6. Agias com um fim hostil? Resposta: não tinha nenhum fim hostil, mas os homens que se apoderam de tudo o farão tornar em sua vantagem. 7. Que entendes por isso? Não te compreendemos? Aí ele fala: procurava divertir-me, mas vós estudareis a coisa e tereis um fato a mais, para mostrar que existimos. 8. Dizes que não tinhas finalidade hostil, e, entretanto, quebraste todos os vidros do apartamento. Causaste, assim, um prejuízo real. Ele responde: é um detalhe. 9. Que procuraste, onde procuraste os objetos que lançaste? Resposta: são bastante comuns. Encontrei-os no pátio e nos jardins vizinhos. 10. Encontrou-os todos ou fabricastes algum? Aí ele responde: não criei nada. Nada compus. 11. Se não os tivesse encontrado, terias podido fabricá-los? Resposta: teria sido mais difícil, mas a rigor misturam-se as matérias, isso faz um todo qualquer. 12. Agora diga-nos como os lançou. Isso é mais difícil de dizer. Fui ajudado pela natureza elétrica da jovem, junto à minha menos material. Nós dois pudemos transportar assim essas diversas matérias. 13. Penso que gostarias de nos dar algumas informações sobre tua pessoa.
Dize-nos, pois, de início, se faz muito tempo que morreste. Resposta: faz bastante tempo, há bem 50 anos. Não muito tempo, né? 14. Que eras quando vivias? Pouca coisa de bom. Recolhia objetos nas ruas deste bairro e por vezes diziam-me tolices, porque gostava muito do licor vermelho do bom homem Noé. Por isso queria fazê-los todos fugirem. 15. Foste tu mesmo e de plena vontade quem respondeu nossas perguntas? Resposta: tinha um instrutor. Qual é esse instrutor? Vosso bom rei Luís. Nota: esta pergunta foi motivada pela natureza de certas respostas que pareceram ultrapassar a capacidade deste espírito, pelo fundo das ideias e mesmo pela forma da linguagem. Não há nada, pois, a admirar pelo fato de ter sido ajudado por um espírito mais esclarecido, que queria aproveitar esta ocasião para dar-nos uma instrução. Este é um fato muito comum, mas uma particularidade a ser notada nesta circunstância, de vez que a influência de outro espírito se faz sentir na própria escrita. As respostas nas quais interveio são mais regulares, mais fluentes, e do trapeiro é angulosa, grosseira, irregular, frequentemente pouco legível e tem em tudo outro caráter. Questão 17. Que fazes tu agora? Ocupas-te com teu futuro? Resposta: não ainda. Eu erro. Pensa-se tão pouco em mim sobre a terra que ninguém ora por mim, porque não sou ajudado, não trabalho. Nota: ver-se-á mais tarde o quanto se pode contribuir para o adiantamento e o alívio de espíritos inferiores pela prece e por conselhos. Questão 18. Qual era o seu nome quando vivo? Jeanette. Muito bem, Jeanette. Oraremos por ti. Diga-nos a sua evocação. Diga-nos se nossa evocação te causou prazer ou contrariedade. Aí ele disse: antes prazer, porque sois bons, alegres, viventes, embora um pouco austeros. Pouco importa. Escutas-te-me e estou contente. Janet. Bom, gente, então aqui a gente encerrou essa primeira parte do capítulo 5, que ele é bastante extenso. Então, a gente dá uma pausa por aqui. Então veja que esse capítulo está em acordo com o que foi dito no outro anterior, né? Então, os fenômenos que acontecem, né, os fenômenos espirituais que acontecem, podem ser identificados por nós, desde que nós primeiro afastemos todas as possibilidades de ser alguma coisa corriqueira, um vento ou coisa parecida, né? E aí a gente pode atribuir esse fenômeno a um espírito. Tá. Esse espírito, então, portanto, tem uma vontade. Essa vontade pode ser nobre, como pode ser uma vontade, né, perturbadora. Esse espírito necessita fazer uso, novamente, dos fluidos do meio e, de preferência, né, se o fenômeno for bastante carecer de muita energia, precisa, então, da presença de alguém que doe essa energia. No caso aqui, falou-se bastante da presença de uma pessoa com essa capacidade de doar seus fluidos. Falou-se da pessoa que naturalmente doa seus fluidos, né? E que muitas vezes não sabe nada disso, é totalmente inconsciente do que está fazendo. Então veja, não fugiu nada aqui do que no capítulo anterior. Simplesmente acrescentou aqui que o espírito pode ser um perturbador, né? Então a gente tem que ficar atento com isso. Um detalhe importante, quando o espírito diz que não poderia tirar pedras em todos eles, porque havia um espírito protetor ali, né? Ou seja, nós todos temos, né, os nossos acompanhantes espirituais. Por isso não é tão frequente
essas coisas, né? Muitas vezes a gente se livra de um atropelamento, se livra de fazer uma coisa besta, ou às vezes de falar uma coisa indevida, né? A gente sem querer acaba esquecendo a palavra, engole, enfim, às vezes a gente acaba não falando coisas que seriam ruins para nós, ou fazemos determinadas coisas que poderiam nos acarretar algum mal, né? Como eu acabei de falar de atropelamento. A gente acaba evitando de fazer certas viagens nas quais poderiam acontecer desastres maiores. A gente vê essa literatura bastante ampla, né? Então, enfim, existe sempre a ação de um espírito protetor. Ora, se existe a ação de espíritos protetores, também pode existir a ação de espíritos zombeteiros, né? Como diz lá, na Alemanha eles dizem os Poltergeister, né? Os espíritos brincalhões, né? Bom, gente, a gente fica por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, compartilhar. Tá? Se não está inscrito, se inscreva e vamos lá estudar. Provavelmente coloco aí umas questõezinhas no fim desse vídeo para que você, né, vá tomando nota e vá exercitando sua compreensão. Tá bom? Tchau, tchau. Mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor se livra da coisa grudenta, vivendo